além de Paranaguaí, nós temos Ponta Grossa. Aula do Monier. Além disso, o programa de São Paulo, independente de patrocínio do SESI. São 6 cidades brasileiras, portanto, que cedeiam esse programa de cultura. Não é um programa de literatura. Não estamos interessados em questões formais da obra, estamos interessados em questões de fundo, entender o que é que a obra significa, qual é o sentido do livro. Esse programa ele não exige a leitura prévia da obra, embora a recomende fortemente. Eu tenho a impressão que esse livro muitos leram aqui, ou não, é impressão minha. Impressão. Mas também leu, Agora, é um livro muito pequeno, na verdade, um livro fácil de ler. Quer dizer, não teria sido surpresa se muitos de vocês tivessem lido. E existe uma edição muito acessível, feita pela LPM, boa noite, que é uma edição de bolso, barata e fácil de encontrar, que seria a edição, aliás, que nós usamos aí para fazer esse resumo. O programa não exige a leitura prévia, porque nós sabemos o quanto é difícil de contar com isso, mas nós insistimos fortemente em que vocês leiam antes, e se não puderem ler antes, leiam depois, porque por mais que um resumo seja uma ajuda, ele nunca é a mesma coisa, né? Então a nossa metodologia aqui consiste em, primeiro, falar um pouquinho sobre o autor e sua obra e a sua época. Em segundo lugar, nós vamos ler o resumo do livro e depois nós fazemos uma análise aqui do livro para vocês. Esse livro aqui está associado com o próximo, chamado Rinoceronte, do Ionesco. Quando eu digo que está associado, eu não estou dizendo que eles são livros que foram escritos de propósito um para falar com o outro. Eles, na verdade, falam um com o outro, são duas visões do mesmo problema, e, de modo geral, é muito mais fácil de entender o Rinoceronte lendo O Inimigo do Povo e entender o Inimigo do Povo lendo o Rinoceronte. Então temos aí, daqui a 30 dias mais ou menos, um próximo livro, que é um livro que vai ajudar a compreender isso aqui, e do mesmo modo que esse ajudará a entender o próximo. Nem sempre nós fazemos livros assim ligados, porque afinal nós não temos meios de garantir que todos poderão vir em todos os livros, né? Mas nesse caso aí há essa ligação. Eu sugiro que vocês prestem atenção no conjunto de pontos que não serão resolvidos hoje, que só poderão ser resolvidos com uma visão do Rinoceronte daqui a um mês. Mas nós vamos sair daqui com uma interpretação para O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen. Henrik Ibsen é uma das personagens literárias mais interessantes de todos os tempos. Não tivemos até agora nenhum livro... Oi, tá? Ainda não tivemos nenhum livro do Henrik Ibsen, mas Ibsen é interessantíssimo porque Ibsen é um desses dramaturgos que esteve muito em voga na década de 60, na década de 50. Todo mundo ia ouvir de peças de Ibsen. E a razão pela qual ele estava muito em voga naquela época, sobretudo uma peça chamada Casa de Bonecas, que é tida como uma peça precursora do feminismo moderno, feminismo do século XX. E na verdade, talvez seja, independentemente se é ou não é, porque nem é o caso da gente debater isso aqui agora, não é? Ibsen ficou notabilizado porque supunha-se que ele era um autor de teatro que lidava com assuntos modernos. Quer dizer, os assuntos de Ibsen eram moderníssimos, como esse, por exemplo, no dia de hoje, que parece um assunto ligado ao ambientalismo, então essas coisas. Essa é a razão pela qual Ibsen ficou muito famoso, né, no mundo inteiro. E essa fama de Ibsen é uma das coisas mais injustas que existem, porque Ibsen não ficou famoso pelas razões certas, mas pelas erradas. Porque Ibsen é um dramaturgo como quase não há igual. Você pode dizer que Shakespeare é melhor que ele? Certamente é. Mas Ibsen é um sujeito de uma capacidade diabólica de escrever teatro. É uma coisa assombrosa, extraordinária, incrível, como Ibsen é competente. E, no entanto, ele não ficou famoso pela sua qualidade teatral, da sua qualidade dramática, mas ele ficou famoso pela sua
atualidade de temas, atualidade que é essa que uma vez destruída pelo tempo, uma vez superada pelo tempo, deixando de existir, também o jogou junto com a água do banho. Tanto é que hoje ninguém mais dá mínima para Ibsen, você não vê mais peças de Ibsen serem encenadas, com exceção agora, por exemplo, tinha em Londrina, aí no Festival de Teatro, encenaram o Parque Selvagem, que é uma peça magnífica, maravilhosa, que aliás está aqui, está no programa de expedições, tem 3 peças de Ibsen, 4 peças de Ibsen. 4. Tem o Inimigo do Povo, que é essa que a gente vai ver hoje, tem o Parque Selvagem, que é uma coisa maravilhosa, tem Peer Gynt, e tem Quando Nos Levantamos dos Mortos. São 4 peças de Ibsen. E ninguém se dá mais conta de quanto essas 4 peças são magníficas, quanto elas são importantes e quanto elas são bem escritas. Porque parece a pessoa, parece ao leitor moderno, ao consumidor de teatro moderno, que Ibsen já falou as coisas de que ele falou já estão superadas, são velhas já. Mas o problema todo é que é um engano enorme em tudo isso, porque esse Ibsen parece estar falando de temas modernos, ele não é um divulgador desses temas modernos no sentido que os modernos acham que ele está divulgando. Há um enorme equívoco. Ele não é um feminista de primeira hora, ele não é um ambientalista de primeira hora, ele não está interessado nos temas em si próprios. Ibsen é um sujeito que tem uma obra em torno de um único assunto, que é o problema de lidar com a verdade. O problema humano de lidar com a verdade. Um problema enorme. Todas as peças de Ibsen, de certa maneira, lidam com esse tipo de tema. Ele é um autor muito monótono sob esse ponto de vista, mas como ele tem uma capacidade de escrever como um gênio, então as peças são uma melhor que a outra, e todas lidam com esse assunto da verdade de uma perspectiva diferente, completamente original. E é por isso que Ibsen é um autor genial de teatro, que encontra-se no momento da sua existência muito desfavorável, porque ele de alguma maneira foi esquecido aí, não se fala mais em Ibsen, não se encena mais Ibsen, não se discute mais Ibsen. Pois aqui no nosso programa de expedições pelo mundo da cultura nós vamos quebrar essa monotonia e vamos quebrar essa decadência, criando então aqui hoje uma compreensão sobre um livro muito importante de Henrik Ibsen, chamado O Inimigo do Povo, que diria que depois o livro mais conhecido de Ibsen é A Casa de Bonecas. Que é uma personagem eterna chamada Nora. Nora é a mulher que se rebela contra o marido, que representaria, portanto, o protótipo da mulher feminista, moderna. Não, as coisas são mais complicadas do que isso, mas não vamos entrar nem muito no mérito disso por enquanto. Mas O Inimigo do Povo seguramente é a segunda peça mais conhecida de Ibsen. A terceira eu diria que é Peer Gynt, porque um compositor chamado Sibelius, compositor norueguês como o próprio Ibsen, fez uma versão musical de Peer Gynt magnífica, maravilhosa, que ganhou o mundo, e aí notabilizou também a peça Peer Gynt, que é de Ibsen. O Sibelius fez a adaptação musical para a música erudita, fez uma sinfonia chamada Peer Gynt. Portanto, aí o Peer Gynt é a terceira mais conhecida. Bom, O Inimigo do Povo é a nossa meta de hoje. Antes de falar nele, eu preciso fazer alguns comentários biográficos sobre o Ibsen, para vocês entenderem bem do que é que eu estou falando. Ibsen é uma criatura do século XIX. Ele viveu fundamentalmente no século XIX. Ele passou para o século XX, mas ele é um homem do século XIX. E ele é um norueguês. A Noruega é um dos países nórdicos. Para você nunca esquecer, é muito fácil. O país que está mais ao norte dos países nórdicos, o mais alto, o mais ao norte, é a Noruega. O norte de Noruega é de norte, né? Norway, né? Isso em inglês.
Aí no meio você tem o sanduíche, o que está no meio do sanduíche é a Suécia. E embaixo, o mais baixo dos três, é a Finlândia, é aquele que vai mais para a direita, mais para o fim, portanto é a Finlândia. E você tem daí um país chamado Dinamarca, que embora não esteja naquela península, ele está no continente embaixo, mas que tem toda a ligação cultural com os três países de cima, de modo que isso que se chama de Escandinávia, na prática é a junção desses quatro países, da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Dinamarca. E a situação da Noruega era uma situação muito estranha, porque a Noruega passou aí uma quantidade incrível, quase 1000 anos, acho que um pouco menos, 800 anos, por aí, dirigida, controlada pela Dinamarca. A Dinamarca mandava na Noruega. É um país de baixíssima densidade populacional, enorme, cheio de árvores, né? E não tem pouquíssima gente. E a Dinamarca era uma espécie de colônia da Noruega, era uma espécie de colônia da Dinamarca durante muitos e muitos anos. Um pouco antes de Ibsen nascer, Ibsen nasce em 1828, a Dinamarca e a Noruega haviam se separado, quer dizer, a Dinamarca estava aí com 15 anos, alguma coisa, de vida independente da Dinamarca, e procurando estabelecer uma identidade nacional, alguma coisa que mostrasse para a Noruega que ela era a Noruega, que era diferente dos outros. E um pouquinho mais para frente ali, não é, a Dinamarca irá em seguida cair sobre a Noruega, irá cair sob o controle da Suécia, de modo que um controle muito leve, mas mesmo assim um controle político. Ou seja, a vida da Noruega é uma vida de grande dificuldade política. É um país sempre subordinado aos países ao lado, né? Hoje não é mais, mas era naquela época. E Ibsen nasce na Noruega, nasce num lugar chamado Skien, na Noruega. A Noruega é um país famosíssimo pelos seus fiordes, aquelas reentrâncias, né? Aquelas reentrâncias produzidas pelas geleiras, que fazem então algumas das cenas mais bonitas da natureza. Todo mundo que vai para a Europa dá um pulo lá em Bergen. Bergen é o lugar da Noruega para onde todo mundo vai. É onde estão as maiores geleiras, os mais importantes fiordes. E esse rapaz chamado Henrik Ibsen é um menino que nasce numa família de classe média alta. O pai dele é um comerciante, tem uma destilaria, mas a família logo sofre um baque muito grande, porque a destilaria é fechada pelo governo, certamente por razões aí dessas de sempre, e a família fica pobre, empobrece, e ele tem que cuidar da sua vida, então, da sua vida econômica muito cedo. Com 15 anos, Henrik Ibsen já é alguém que tenta se autossustentar. Ele muda de cidade, vai morar numa outra cidade e vai trabalhar como ajudante de um farmacêutico, longe da sua família, e terá a partir daí uma trajetória pessoal de muita independência, e tenta escrever. Mas alguém com 15, 16 anos escreve uma literatura de 15, 16 anos, que é muito pequena, né? Naturalmente pequena. Ele, no entanto, vai tentando aquilo. Ele acaba tendo lá um romance com a empregada da família, de onde ele morava. Ele morava na casa do farmacêutico, onde ele trabalhava. E tem um filho muito cedo, filho que ele, aliás, sustentou, né? Sustentou durante um bom tempo. E o menino vai mais ou menos aos pouquinhos indo para... Tem que ir para um lugar maior. Como é que você vai ser um escritor em Skien? Não dá, é muito pequeno. E ele vai sendo empurrado para a capital da Noruega naquela época, que chamava-se Kristiania. Hoje a cidade de Kristiania chama-se Oslo. Oslo e Kristiania é o mesmo lugar, mas a cidade chama-se Kristiania, cidade de Cristo, Cristiano. Escrito assim de modo latino e tudo. E Ibsen, aos pouquinhos, vai tentando cavar sua vida no mundo da literatura. Ele vai estudar na universidade, mas ele não tem vocação para nada, a não ser para a literatura. E ele acaba, então, tendo um golpe de sorte, porque, como a Noruega estava tentando estabelecer-se como uma sociedade à parte da Dinamarca e à parte da Suécia,
ou seja, como a Noruega queria ter uma identidade cultural, um senhor chamado Osbur, que era um violinista e um diretor de teatro norueguês, que havia trabalhado na Dinamarca, porque a Dinamarca até então tinha sido, digamos, a capital da Noruega, né, como dentro daquela perspectiva de domínio, o convida para ajudá-lo a estabelecer em Bergen. Bergen era a cidade mais importante na Noruega, embora não fosse a capital, um teatro norueguês de verdade. E Ibsen vai, então, participar dessa experiência da criação de um teatro norueguês, numa Noruega que está mal e mal começando a ficar aqui na Noruega. O problema do Ibsen é que ele é muito jovem, e as referências que ele tem sobre teatro são referências muito caipiras, muito provincianas, porque ele mora lá no meio do mato. Quer dizer, como é que você vai fazer grande teatro se você não tem ideia dos grandes artistas, dos grandes autores de Shakespeare, dos grandes teatros do mundo? Não é? Então ele acaba começando a viajar e vai entrando em contato com o que é de melhor no teatro da Europa, vai aumentando a sua estatura muito, porque ele vai modificando o grau de comparação que ele faz com os outros autores maiores, os grandes autores, e aos poucos ele vai se transformando numa pessoa de teatro de tamanho europeu. Ele é um enorme de um talento, né? e ele vai mais ou menos aí construindo a vida nisso. O problema todo é que esse teatro norueguês não vinga. Não vinga porque, sobretudo porque os noruegueses imaginavam peças leves, ou seja, havia uma certa contradição entre um teatro sério, um teatro artístico de verdade, e um teatro popular, que é o teatro que vende ingresso. Não, o que vende ingresso? Você pegar uma peça bobinha, como por exemplo, Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, aí você pega 2, 3 atores da Globo, garante que uma atriz fique nua no palco, e você enche o teatro aqui de Paranavaí uma semana seguida. Se você quiser estar cobrando R$100 de ingresso. Esse é o teatro que vende. Por quê? Porque é o teatro que o povo, digamos que as pessoas, medianas, querem ver. É uma peça que elas vão entender, né? Uma peçazinha sem nenhuma importância, mas uma peçazinha engraçada. Tem lá o estímulo do nu, não é? Aí todo mundo vai dizer que viu a tal pessoa da Globo ao vivo, e vai todo mundo querer ver esse negócio. Você vai encher os teatros de Paranavaí com isso. Não é só Paranavaí, qualquer outra cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, qualquer lugar, você enche, Nova Londrina, qualquer lugar teria um monte de público. E o Ibsen não quer fazer isso, porque o Ibsen tem uma concepção do teatro como sendo uma grande arte, e ele então precisa encontrar um caminho próprio, artístico, que a Noruega não consegue lhe fornecer. Com a quebra do teatro norueguês, há aí uma consequente de um certo desestímulo para Ibsen de permanecer na Noruega, e ele aí começará então uma vida de peregrinações, e ele ficará 27 anos sem aparecer na Noruega. Ele viaja, vai morar em Munique, ele vem de vez em quando, né? Mas ele passará a maior parte da sua vida adulta fora da Noruega. Ele é um artista, digamos assim, no exílio. E ele né, na sua trajetória, irá morar um ano ou alguma coisa em Munique. Ibsen era um sujeito que não tinha biblioteca, dizem os comentaristas. Ele não era um intelectual, leitor de livros. Ele era um sujeito que lia jornais. E dos jornais ele tirava situações que ele dramatizava. Todos os dias ele ia ao Café Maximilian, em Munique, sentava lá numa determinada mesa reservada para ele, e lia os jornais do dia, os jornais alemães, os jornais da Noruega que ele conseguisse, e era desses jornais que Ibsen trazia as ideias das suas peças. Aos poucos, aquele autor Ibsen, que era um homem muito original assim na sua aparência, e já começava a ter peças que eram encenadas e que eram peças escandalosas, porque lidavam com as coisas de modo moderno, Ibsen foi se tornando tão famoso, que o Café Maximilian recebia todo dia turistas que vinham ver Ibsen. Quando Ibsen vai embora da Alemanha, o dono do café contratou um sósia
do Ibsen, para ficar lá mais 2, 3 anos fingindo que era o Ibsen, para poder continuar atraindo clientes para o café, porque ninguém ia no café Maximilian a não ser para ver Ibsen em pessoa. E Ibsen, aí, aos poucos, consegue uma bolsa lá do governo, uma espécie de pensão lá do governo da Noruega, ele vai ficando famoso, importante, e transforma-se assim, digamos, no maior teatrólogo, no maior dramaturgo vivo do seu tempo. Ele terá uma vida muito comum, como pessoalmente, não sei se casa, tem filhos, não tem nada demais, mas terá escrito uma obra maravilhosa, uma dúzia de peças, mais ou menos, das quais umas 6, umas 7 seriam, digamos, responsáveis pela mudança no próprio conceito de teatro europeu. Ibsen morre em 1906, no início do século XX, mas parece que é um autor contemporâneo, não parece que alguém que está tão longe de nós, porque a sua temática é uma temática de natureza contemporânea. Ele lida com assuntos que parecem contemporâneos da segunda metade da obra para frente. Primeira metade não. Peer Gynt é uma peça completamente folclórica norueguesa. Parece que no século XXI, no século XX, né? No século XXI? Ele não conseguiu fazer no começo. No século XX? Ah, século XX. Ele foi. Ele foi ficando fora né, foi piorando as suas condições pessoais, né? Mas quando entra o século XX, ele já é o sujeito que fez tudo que tinha que ser feito, já era o sujeito que tinha, assim, digamos, uma grande importância dramatúrgica. Ele não foi alguém que foi descoberto depois de morto, ele foi, durante a sua vida, muito famoso. Muito famoso. E Ibsen é o sujeito que viveu do teatro. Não diretamente apenas com a venda, com os direitos autorais, mas também porque ele era pago pelo governo norueguês para escrever peças. Ele tinha uma pensão do governo que ele conseguiu a duras penas, não é, para escrever peças de teatro. Ele era, portanto, uma pessoa de grande relevância social. A obra de Ibsen é maravilhosa, eu gosto muito de Ibsen. É um desses autores que escrevem coisas tão cativantes que você não consegue parar de ler. E O Inimigo do Povo, vocês pensam, olhando para ele, pensarão que é uma peça contemporânea, que foi escrita ontem. Parece com o enredo do filme Tubarão. O filme Tubarão é igual ao enredo do Inimigo do Povo, muito parecido. É a mesma história, no caso do Tubarão, contada de um modo moderno. E no caso do Inimigo do Povo, contado do modo antigo, do modo do século XIX. Não é? Agora, essa ideia de que ele é um homem do século XIX é uma coisa muito espantosa. Toda vez que eu me lembro disso, eu fico um pouco assustado, porque Ibsen tinha uma temática completamente contemporânea. Agora, ele perdeu, digamos assim, o espaço no mundo moderno, porque todo mundo julga que as questões que ele levanta são questões superadas de alguma maneira, o que não é de modo nenhum verdade, porque estão sempre olhando para o lugar errado. Ele não é um sujeito que está discutindo o feminismo. O feminismo não interessa para Ibsen. Não é? Ele não é um sujeito discutindo o orientalismo, como é o caso da peça de hoje. Não está preocupado com o meio ambiente. Embora o leitor moderno, que é sempre enviesado pelos modismos, tende a achar isso. Então, como o leitor moderno não sabe mais olhar para Ibsen nos lugares certos, ele parece que ficou meio obsoleto, o que é uma grande pena, porque Ibsen é um assombro, Ibsen é uma maravilha. Podem confiar nisso. Será que a gente pode começar? Tá. Temos aí um resumo. Eu queria pedir ajuda para Inês. Inês, por favor, se você puder me ajudar. Desse lado, né? Será que ele não falou, né? A questão de ser aquele filho dele, né? Que ele fez fora do casamento, né? Não, aparentemente nada fora do comum. Ele sustentou o menino até a idade, assim, até a idade mais ou menos adulta, né? E o menino seguiu a vida lá. Ficou naquela cidadezinha. Não teve. Naquela época ele tinha pensão.
Ele pagou uma pensão, né? Até o menino ir trabalhar, né? Que nessa época não tem esse negócio de trabalhar aos 30 anos, né? Ninguém vai trabalhar aos 30 anos, como hoje. Nessa época você vai trabalhar com 14, 15 anos. Não tem esse negócio. Então esse negócio de pensão não é como é hoje. Era outro critério. Pois não. Porque o Samuel Beckett é um escritor muito posterior a Ibsen, e que é o outro gênio, né? Outro gênio. No nosso programa aqui tem duas peças de Beckett. Tem Esperando Godot, que aliás já foi aqui em Paranavaí, e a outra é Fim de Jogo, que ainda não foi em lugar nenhum, que está na lista do ano que vem. E Samuel Beckett tem um estilo muito curto, de frases curtas, de um teatro muito enxuto, que é um modo de fazer teatro que Ibsen inventou. Minimalismo no sentido de dizer o máximo com o mínimo. Ou seja, evitar as frases muito longas, evitar as grandes paráfrases, evitar explicações longas, ter um teatro muito mais enxuto, mais rápido, e que dá a sensação para o leitor e para o assistente de um teatro nervoso, um certo nervosismo. Um certo nervosismo. É esse o sentido. Então, eu vou começar aqui lendo o nosso... Tá ruim, direito. Eu não sei se não está baixo. Agora melhorou? Tá. Então vamos lá. O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen. Segundo Otto Maria Carpo, Henrik Ibsen é o mais importante dramaturgo do século XIX, tendo sido até chamado de Shakespeare burguês. O que é um enorme exagero, porque afinal, Shakespeare está acima em termos de competência artística, não há como compará-lo assim a Shakespeare. Ele é um grande dramaturgo, mas Shakespeare está acima, não há como comparar. Baseando-me em experiências teatrais de muitos anos, ouso afirmar. Isso é o outro Maria Capô falando de Ibsen. Nenhum dramaturgo de teatro antigo ou moderno, o mesmo Shakespeare, inclusive, produziu, e mesmo Shakespeare, inclusive, produziu e produz até hoje os efeitos impressionantes de Ibsen. Não é? O que quer dizer é que Ibsen tem uma competência tão extraordinária, que é pouca gente nesse mundo, nessa vida, que foi capaz de escrever teatro como ele. Ele é um dramaturgo de mão cheia. Ele sabe de fazer uma peça. Isso é o Ibsen. Sua influência é muito ampla, indo desde a introdução da temática social no teatro, antecipando o espírito do teatro moderno, até a inspiração de escritores importantes como James Joyce, que não fez teatro, a não ser uma única peça chamada Exilados, Strindberg, que é o maior escritor da Suécia, August Strindberg, escreveu Senhorita Júlia, que está no programa aqui de Expedições pelo Mundo da Cultura, embora também não tenha sido apresentado em lugar nenhum ainda. O Wedekind, tá errado aqui, é Wedekind. O Wedekind é um poeta, é um dramaturgo alemão, que tem umas peças de qualidade muito limitada, para o meu gosto. Ficou famoso por uma peça em que ele feita para adolescentes, para explicar assuntos sexuais, que é uma peça muito imbecil, em última análise. Mas todo mundo assistiu, porque era comum que se fizesse isso, a título de educação sexual, essas coisas. Educação sexual é um dos negócios mais, que eu acho, me parece, mais duvidosos que se possa imaginar. Quer dizer, uma coisa é você ensinar na aula de biologia como funciona o aparelho reprodutor humano, aí tudo bem, nada mais. Agora, inventar uma aula de educação sexual, me parece a coisa mais obscena que possa se fazer no planeta. Não é? Eu não tenho nada contra coisa obscena, mas essa é a mais obscena de todas. Parece a maior intromissão que se possa fazer na intimidade de qualquer pessoa. Bom, mas seja como for, e Georg Kaiser. Então, as pessoas, os dramaturgos que foram aí, derivaram de Ibsen. Entre as muitas peças que escreveu, 4 formam uma espécie de núcleo, a partir do qual o resto da obra se estrutura. Casa de Bonecas, O Inimigo do Povo, Peer Gynt e Espectros.
o inimigo do povo, Ein Folkekinder, isso deve ser inimigo do povo em norueguês, encenada pela primeira vez em 1882, uma coisa incrível, essa data, talvez a mais atual delas, tem claras ligações com a peça Coriolano de Shakespeare. De fato, no drama do bardo de Stratford, que é Shakespeare, o general romano Coriolano, vítima de uma conspiração política, recebe o epíteto de inimigo do povo. É daí que sai a expressão inimigo do povo. Está escrito lá no Shakespeare, an enemy to the people and his country. É dessa expressão, dessa acusação que se faz ao Coriolano. O Coriolano é um sujeito que ganha uma guerra de maneira heróica, mas em seguida ele é como aquela vitória lhe dá possibilidades políticas muito boas, ele é em seguida envolvido numa conspiração e é perseguido pelo próprio povo. Ele fica indignadíssimo de ser perseguido, apesar de ter feito um esforço pessoal enorme, né? Um esforço militar enorme, e ele então alia seus inimigos de Roma para vingar-se. Essa história de Coriolano. Por isso aqui ele é chamado de o inimigo do povo. A atualidade da história deve-se à conjugação da temática ambientalista com a manipulação da opinião pública, processo em que estão envolvidos o governo, a mídia e a dita sociedade organizada. Do ponto de vista pessoal, Ibsen faz de um inimigo do povo uma resposta à censura de espectros, cuja representação foi em toda parte proibida pela polícia. Por que é que a censura gostava de proibir Ibsen? Porque Ibsen lida com os assuntos, digamos, que são de natureza sensível, muito delicada. Espectros, por exemplo, trata do tema da sífilis, da transmissão da sífilis, e daí da sífilis hereditária. Na Casa das Bonecas, trata-se do tema da mulher que abandona o lar, não é? A mulher que se rebela contra o marido, abandona o lar, são todos assuntos muito polêmicos. Por isso aqui Ibsen era volta e meia censurado aqui e acolá. Eu acho que ele gostava muito da censura. A censura é uma maneira de trazer publicidade das suas obras. Seguramente ele deve muito do seu sucesso à censura que lhe impuseram. A curta análise do mundo que estava por vir, o inimigo do povo, há mais de 100 anos, tem sabor surpreendentemente profético, na medida em que as obras de temática social, teatro a tese é um tipo de teatro que procura defender uma tese, que tem dentro de si uma tese que o autor acha que tem que ser exposta. De Ibsen foram perdendo a atualidade, o prestígio do dramaturgo foi diminuindo, levando consigo desgraçadamente os aspectos metafísicos e profundos do escritor. Temos aí, portanto, em Ibsen uma das situações mais injustas de toda a literatura. Um gênio que fez peças geniais, maravilhosas, magníficas, e que, no entanto, foi abandonado pelo mundo, foi abandonado pelos leitores no mundo moderno, justamente porque os leitores não entenderam os livros de Ibsen. E porque não os tendo entendido, então julgam que o assunto de Ibsen tenha sido já resolvidos e não tem mais importância. Então, vamos ler isso? Que tal? Vocês topam? A Inês, como sempre, vai nos ajudar. A Inês, além de presidente do CODEP, é a leitora oficial aqui do programa de Expedições pelo Mundo da Cultura. Sempre lê muito bem. Queria sempre agradecer muito a Inês pela ajuda. E é uma peça muito fácil de ler, não há grandes complicações. Parece longo, mas não é, porque os diálogos são curtos, né? São minimalistas. E a gente então começa a ler a história O Inimigo do Povo, que se passa numa pequena cidade balneária no norte da Noruega, onde há nessa cidade aí um médico chamado Dr. Stockmann. Esse Stockmann é um médico que tem uma família, mora lá, um sujeito idealista, que tem lá uma porção de méritos morais muito grandes. Ele é um médico que fez descobertas científicas. Durante um bom tempo da sua vida, ele viveu lá naquele norte gélido da Escandinávia. É um sujeito, portanto, que sacrificou muito, e é um cientista nato, quer dizer, um homem voltado para ensino, para estudo, um pesquisador. E nessa cidade onde ele mora, ele é irmão do prefeito, não é? O prefeito é irmão dele, e nessa cidade existe lá uma estação de águas.
Portanto, uma espécie de balneário, e desse balneário, então, de que há muitos sócios, né, a cidade vive. A cidade tem durante o verão, aparecem lá, então, aqueles turistas todos que vêm lá para o balneário, para aquela estação de águas. É nessa cidadezinha aí que se passa a cidade, a história. Então, Inês, você podia começar ali, por favor? Eu quero perguntar... Pois não. Se fica melhor ler o personagem que está falando aqui. Estamos não. Antes, assim, nos diálogos. Se lê quem é o personagem. Não lê. Direto no diálogo, tá? Só naquela orientaçãozinha que tem, tá? Sobre a leitura. Primeiro ato. Numa pequena cidade costeira da Noruega, é noite na residência do Dr. Thomas Stockmann. A família acaba de jantar. O médico e cientista havia ido dar uma volta com os filhos, Eilif e Morten, de 13 e 10 anos. O Sr. Billing, subeditor do jornal Voz do Povo, atrasado para o jantar, come as sobras. Chega em seguida o prefeito Peter Stockmann, de sobretudo com o boné do uniforme e uma bengala na mão, que saúda a senhora Catarina Stockmann, sua cunhada. Chega o senhor Hovstad, editor da Voz do Povo. O prefeito fica sabendo que Hovstad e Billing estavam ali para apanhar um artigo para o jornal. Essa história começa, portanto, na casa do Thomas Stockmann, que é um médico e que é um sujeito popular, porque, afinal, ele é talvez a maior personalidade da cidade. A cidade é muito pequena. Tem lá um jornalzinho, né? Não é isso? Tem lá tudo muito humilde, uma cidade pequena. E ele começa lá um encontro na casa do Dr. Stockmann. E o Dr. Stockmann, então, recebe ali, vai receber na sua casa os jornalistas da Voz do Povo, né? Que vêm buscar um artigo que teria escrito para o jornal. Tá? Naturalmente. Aliás, ouvi dizer que meu irmão está se dando muito bem como colaborador da Voz do Povo. Esse é o Peter Stockmann, que é irmão do Thomas Stockmann. O Peter é o prefeito. Sem dúvida, cada vez que ele precisa dizer umas verdades, ele escreve no jornal. Mas o senhor não quer aponta para a mesa de jantar. É claro, e de modo algum eu o censuro por dirigir-se a um público no qual encontra eco. Aliás, senhor Hovstad, não tenho nenhum motivo pessoal para ter queixas do seu jornal. Tenho certeza disso. Em suma, em nossa cidade reina um belo espírito de tolerância, que é o autêntico espírito de cidadania. Deve-se isso ao fato de termos um interesse em comum que nos une a todos, um interesse pelo qual todos os cidadãos honrados têm igual preocupação. O senhor está se referindo à estação balneária? Exatamente. A estação balneária é algo magnífico e tenho absoluta certeza de que esse estabelecimento será uma fonte de riqueza vital para a nossa cidade. Thomas também acha, e é um fato. Veja que desenvolvimento extraordinário tem tido nossa cidade nesses 2 últimos anos. Nota-se que há gente, vida, movimento. A cada dia que passa, as casas, os terrenos se valorizam. E os desempregados diminuem. É verdade. Aí também o progresso é benéfico. Além disso, os impostos pesam muito menos sobre as classes abastadas. E diminuirão ainda mais se tivermos um bom verão, muitos veranistas e um belo contingente de doentes que espalharão a fama do nosso estabelecimento. Significa que essa é uma estação balneária com águas medicinais, que é o próprio conceito de spa. O conceito de spa é isso, né? Spa significa salute per aquam, ou seja, a recuperação da saúde por meio da água. Então, quando não tinha remédio, na época em que não tinha remédio moderno, né? Então, como é que você ia resolver um problema lá de reumatismo? Ia tomar banho numa uma água que era sulfurosa ou era não sei do que, em um certo lugar. Então, esses lugares onde haviam essas águas medicinais atraíam
empreendimentos que eram uma espécie de turismo hospitalar, né? Que não tem mais, né? Hoje em dia ninguém fala em turismo hospitalar, mas era uma espécie de turismo hospitalar. Então, em volta daquelas águas, formavam-se ali uma cadeia de hotéis e tal. E essa cidadezinha, então, tem essa estação balneária. A estação balneária significa estação para tomar banho, né? Não é isso? Quer dizer, não precisa ser banho de lazer, pode ser banho medicinal também, onde que atrai uma quantidade enorme de pessoas, e é desse negócio aí que a cidadezinha vive. E parando pela conversa entre o jornalista e o prefeito, o quanto a estação balneária é importante para a vida daquela cidadezinha. Está claro isso, né? Muito bem. Concordando com o prefeito, Hofstad diz que o artigo do doutor, escrito havia meses, seria muito oportuno. Hofstad é o diretor do jornal, né? O editor do jornal. É um artigo onde o doutor recomenda nossas águas e destaca as ótimas condições higiênicas do nosso balneário. Mas não publicamos porque o editor explica que a melhor época para a publicação seria a primavera, na véspera do veraneio. A ideia do balneário havia sido do Dr. Stockman, mas o prefeito, enciumado, reivindica para si o mérito da implantação. O Dr. Stockman, que é um cientista, havia descoberto que aquelas águas ali tinham um determinado poder curativo, e o prefeito, que é irmão dele, obviamente como todo prefeito, gostaria de ficar com o mérito de ter sido ele o dono da ideia, né? Mas isso é coisa de menos importância, não é? A verdade é que a cidadezinha agora tem um negócio grande, que é a estação balneária. Invenção do Dr. Thomas Stockman, e é uma operação econômica que tem muitos sócios, entre eles o próprio prefeito. Chega o Dr. Stockman com mais um convidado, o capitão Rochtel. Imagine só, Catarina, encontrei-o na rua e tive de convencê-lo a subir. O Dr. Stockman convida o irmão para tomar uma bebida, mas ele recusa. Obrigado, nunca tomo parte em festins com álcool. Que antipático, né? Isso é um comentário antipático. Thomas, animado, mostra ao seu mal-humorado irmão o novo lustre que o prefeito julga ser um luxo. O médico justifica-se. Nesse pequeno trecho aí, já há uma intenção do autor em nos mostrar a diferença entre o Dr. Thomas e o seu irmão Peter. O Dr. Thomas é um sujeito que convida as pessoas para tomar um copo de vinho. O Dr. Thomas é uma pessoa social. E o Peter é um sujeito que dá toda a impressão para nós de ser uma personalidade difícil. Ele não recusa o gole de vinho, ele não tem vida social nenhuma, e acha que ter um lustre bacana é um luxo. Há uma diferença já, então, entre a personalidade dessas duas personagens. Afinal de contas, é preciso que um homem de ciência como eu viva com uma certa dignidade. Tenho certeza de que um prefeito gasta por ano muito mais do que eu. Claro que sim. Um prefeito. Estás falando de um funcionário superior do Estado. Pois bem, deixemos os prefeitos. Imagine um grande comerciante qualquer. Ele gasta muito mais do que eu. Ora, evidentemente. Por outro lado, Peter, nós não fazemos despesas inúteis. Não posso, entretanto, recusar o prazer de receber visitas em minha casa. Para mim, é uma necessidade orgânica, uma necessidade vital por ter estado tantos anos longe do convívio dos homens, ver em torno de mim toda essa mocidade de espírito livre, audaz, ativa, empreendedora, como estes que estão comendo à mesa. Gostaria que você conhecesse melhor o Hofstad. Essa alegação de que ele ficou muitos anos fora, eu contei para vocês, né? Ele andou lá pelo norte da Noruega, lá da Escandinávia, fazendo pesquisas lá naquelas regiões geladas, não é? Então ele andou longe, né? Andou passeando. Essa é a explicação por esse comentário aqui. Ah, sim, Hofstad. Ele até me falou de um outro artigo seu que ia publicar. Um artigo meu? Sim, sobre o balneário. Um artigo que você escreveu no inverno.
É verdade, não me lembrava mais, mas eu não quero que seja publicado por enquanto. Pronto, aqui já tem, portanto, aqui o sinal de uma encrenca. Por que tem uma encrenca? Porque o Hofstadter vai lá na casa do Thomas Stockmann justamente para apanhar o artigo. Um artigo que ele tinha recebido para publicação meses antes. E nesse artigo o Dr. Thomas fazia elogios sobre as águas lá daquela cidade. Nós nunca saberemos o nome da cidade, porque não nos é contado, exatamente uma cidade fictícia, não é? E aí, então, há meses antes, o Dr. Thomas havia entregue lá o artigo para ser publicado, e era um artigo laudatório, um artigo apologético, né, das águas da cidade lá. E agora, o Dr. Stockmann, que havia esquecido que havia escrito isso, entregou para o jornal e esqueceu. O jornal não publicou, ele não prestou atenção e esqueceu. E agora o Dr. Stockmann, ao ser lembrado pelo seu irmão, pelo Peter, de que o artigo seria publicado agora, não é? Ele diz que não quer que seja publicado ainda o artigo. O que será que fez com que o Dr. Stockmann tenha mudado de opinião? Essa é a pergunta central aqui. Não é? Aqui, então, já há, nesse momento, toda a apresentação do enigma central da história, que é a razão pela qual a história irá se deflagrar. O prefeito diz: como? Agora é o momento mais oportuno. Antes de chegarem os turistas, quer dizer, você faz um artigo falando bem do balneário, antes dos turistas decidirem para onde vão. Né? Sim, tens razão, mas em condições normais atravessa o quarto. O prefeito seguindo-o com os olhos. Mas qual é o problema? Existe alguma anormalidade? O doutor detende-se. Peter, não posso dizer nada de concreto, pelo menos por enquanto. Talvez muitas coisas não estejam normais, ou talvez nada exista de anormal. É possível que tudo não passe de simples fantasia. Pronto, tem um problema. Aconteceu um problema aí nessa história. E esse problema aí já é um problema que nós não sabemos qual é ainda, mas será o condutor da própria história daqui para frente. O Dr. Stockmann talvez não esteja tão convencido assim de que as águas do balneário são tão boas quanto eles estariam divulgando. E o Dr. Stockmann, então, não quer ir à frente com o plano de publicar um artigo que elogia as águas daquele balneário, daquelas águas medicinais. O artigo já estava com o diretor do... Mas o diretor do jornal veio pedir uma revisão, uma atualização, não é? Veio conversar de novo, passou muito tempo. Você não publica um artigo tão velho, você volta para o autor e pergunta: há alguma mudança? Se faz assim na imprensa. Tá? Continuamos. O prefeito, que é também presidente da estação balneária, exige saber a razão do adiamento. Sem resposta e agastado, Peter Stockmann parte. À sua mulher, o Dr. Stockmann diz que o irmão não pode exigir que ele apresente suas conclusões antes do tempo. Portanto, há conclusões em curso. Há alguma coisa que o Dr. Stockmann está estudando que pode modificar aquele artigo, o conteúdo do artigo. Ela não sabe bem do que o marido está falando. Com a saída do prefeito, os Stockmanns e os dois jornalistas conversam sobre as dificuldades de lidar com Peter Stockmann. Entre conhaques e charutos, o grupo conversa animadamente. O capitão Horster partiria para a América na semana seguinte e não voltaria antes das novas eleições municipais. Segue-se sugestiva conversação. Mas então, o senhor não vai votar nas eleições municipais? Esse que falou agora, o Billing, é um dos jornalistas, não é? Tem o Hofstadter e o Billing, um dos dois jornalistas. Vão haver novas eleições? Não sabia? Não, eu não me interesso por essas coisas. O senhor não se interessa pelos assuntos públicos? Para falar a verdade, não entendo dessas coisas. Mesmo assim, deve-se pelo menos votar. Mesmo os que não entendem nada? Como não entendem nada? O que quer o senhor dizer? A sociedade é como um navio, todos devem estar atentos à sua rota. É possível que em terra firme seja assim. No mar, isso não daria resultado.
É estranho como a maioria dos marinheiros pouco se preocupa com interesses da nação. Sim, é estranho mesmo. Quando você lê um trecho como esse, né? Veja, é quase uma literatura panfletária, né? Porque você não percebe que a impressão que nós temos ao ler um trecho como esse é de que o autor está criticando a maioria dos marinheiros, quer dizer, a maioria da nação, por não se envolver com assuntos políticos. Não parece que é isso? É. Não parece também que é um método muito primário de fazer isso? Quer dizer, não parece meio óbvio demais? É. Né? Não é isso? Não parece um pouquinho esquemático demais, óbvio demais? Não parece? Parece, né? Parece. Bom, o leitor desavisado de Ibsen tende a entrar nessa armadilha e tende a dizer assim: não, Ibsen está declamando aqui, como é um autor voltado para temas sociais, que é o engano da interpretação de Ibsen. Né? Lembre sempre isso, né? O engano que se comete em interpretar Ibsen, que é não olhar na profundidade do texto e comprar Ibsen pela sua aparência. Então, na aparência, Ibsen é um crítico de costumes sociais, como se fosse assim, sei lá, alguém como Milor Fernandes, alguém como, quem mais aqui é modernamente assim, alguém como esse Michael Moore, entendeu? Alguém que se acha uma espécie de chicote dos outros, né? Quer dizer, alguém que se acha uma espécie de censor público, que fica então colocando, apontando o dedo, você fez isso, fez aquilo. Pois o primeiro erro que vocês não podem cometer é entrar nessa conversinha fiada que Ibsen nos põe aqui como armadilha. Quer dizer, ele põe aqui um queijinho para nós enfiarmos a cabeça dentro da ratoeira. Entenderam? Tá? Porque ele nunca é o que ele parece. Então, quando ele faz um diálogo como esse aqui, em que aparentemente ele está criticando o povo que não se envolve com assuntos políticos e que é omisso, não é? Ele, no fundo, não está querendo fazer isso. O que ele está querendo fazer, eu não conto ainda, porque a gente tem que ir até o fim. Mas é preciso a gente ter sempre muito cuidado, porque esse sujeito aqui é um velhaco. Entenderam? É um sujeito que está o tempo todo colocando ratoeiras no nosso caminho. Pronto, olha aí, está vendo? E qualquer pessoa que acha que o Ibsen é um maniqueísta é alguém que não entendeu Ibsen. Porque maniqueísta significa ou um lado ou outro, ser uma coisa ou outra. Maniqueísta é ser adepto da doutrina de Maniqueu, não é? Que era uma doutrina, em princípio, para a religião, que dizia que o mundo está dividido em bem e o mal. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Ibsen é todo de um lado, todo do outro. Mas é apenas a impressão inicial, e que você tem em todas as obras igual. Se você se deixa enganar por ele, chega no final da obra, você acha que leu assim um moralista moderno falando aí cobras e lagartos sobre o comportamento que ele acha errado nos outros. Mas aí nós perdemos o melhor, que é a chance de entender o que Ibsen quer nos dizer. Então vamos todo mundo ter cuidado com isso? Então tá, vamos lá. Os três aqui são jornalistas, Billing, Horster e... Não, o Horster é o capitão que o Stockman encontrou na porta de casa, tá, isso mesmo, e obrigou a subir para tomar um drink, embora ele não quisesse. É esse capitão que vai agora para a América e que voltará só depois das eleições municipais. O outro, o Billing e o Hofstad, são os dois jornalistas da Voz do Povo, que é um jornaleco que tem lá na cidade, né? Um jornalzinho que é o único que tem na cidade. E o que se foi embora, o Peter, era o prefeito irmão do Stockman. Peter Stockman. Tá certo, pessoal? Todo mundo entendeu a história? Olha, é absolutamente imprescindível que vocês perguntem quando a história começa a ficar confusa, porque se vocês não entenderem a história, é difícil de discutir o conteúdo dela. Então não tem o menor constrangimento, tá? Às vezes, se a história ficar confusa. Tá? Continuamos. Finalmente, o Hofstad comunica ao médico que iria publicar seu artigo no dia seguinte, mas o cientista opõe-se. Não, ouça, é preciso esperar um pouco. Chega Petra, filha mais velha do casal Stockman e que é professora. Traz com ela uma carta que o carteiro lhe havia entregue quando estava saindo pela manhã. O Dr. Stockman pede licença e vai ler a carta no seu gabinete. Enquanto isso, Petra
conversa com sua mãe e os jornalistas sobre suas concepções de uma nova educação. Mais uma armadilha em vista. Olha aí, tá? Mais uma ratoeira na nossa frente. Cuidado. Veja, uma coisa interessante aqui é que a filha do Thomas Stockman se chama Petra. Petra é pedra. E o irmão do Thomas Stockman, que é o Pedro Stockman. Portanto, tanto o irmão quanto a sobrinha são chamados de Pedra. A palavra é o nome dos dois, Pedra. Tá? Dos dois, tanto da menina, da filha do Stockman, não é? Portanto, o Stockman tem 3 filhos, tem 2 moleques, mais jovens, mais crianças, assim, e tem essa menina que já é uma mocinha, tem lá, sei lá, 18 anos, e é professora, e essa mocinha é uma dessas personagens interessantíssimas, assim, é uma interessada em avanços na educação, novas metodologias, uma crítica dos processos educacionais tradicionais. Ela é, portanto, meio iconoclasta, assim, meio contestadora do status quo educacional, essa Petra. Há tanta mentira em casa quanto na escola. Aqui temos de nos calar, e lá devemos mentir para as crianças que nos ouvem. Mentir? Às vezes somos obrigados a lhe ensinar coisas que nós mesmos não acreditamos. Sim, é bem verdade isso. Se eu tivesse meios, faria uma escola completamente diferente dessas tradicionais. Pronto, está aí, né? Quer dizer, o autor colocou o leitor mais distraído na posição, né, de uma outra armadilha, na posição de ver nessa menina, né, na Petra, uma renovadora da educação local, mais ou menos isso. Nós automaticamente ficamos com simpatia por ela. Nós achamos que ela é dessas pessoas modernas, né, modernizantes, que vão tirar a escola da Idade da Pedra, né, e coisas parecidas com isso. O autor está nos caminhando para essas armadilhas porque ele quer que a gente fique achando isso. Eu fico alertando vocês para isso porque eu tenho necessidade que vocês se preparem para o final da história, que merecerá um monte de cuidado para nós entendermos. Tá? Continuamos? O Dr. Stockman volta de seu gabinete com um ar grave e comunica aos presentes: vamos ter notícias sensacionais aqui na cidade. E onde é que ele sabe isso? Ele acabou de abrir a correspondência que a Petra trouxe, que encontrou na porta. O que é que o senhor quer dizer com isso, doutor? O Dr. Stockman detende-se junto à mesa. Não é opinião geral que a nossa cidade é um lugar saudável? Certamente. E até mesmo salubérrimo, um lugar que se deve recomendar calorosamente tanto aos doentes como às pessoas sadias. Mas, querido Thomas, assim é que a recomendamos em todos os tons. Escrevi muito a respeito, artigos na Voz do Povo, folhetos. Sim, e então? Essa estação balneária, a qual chamamos de grande artéria, de nervo motor da cidade, de não sei mais o que, o coração palpitante de nossa cidade. Tomei a liberdade de escrever num momento solene. É verdade, ia me esquecendo. Pois bem, sabem vocês o que é, na realidade, esse soberbo estabelecimento assim cantado, em prosa e verso, e que tanto dinheiro custou? Sabem vocês o que ele é? Diga, doutor, diga logo. Sim, diga. O balneário, todo ele, é um foco de infecções. Pronto, está aí o tubarão do Steven Spielberg. Está vendo que o tubarão é a mesma história? Como é que é a história? Você lembra do tubarão, né? O Sul é uma cidadezinha também que só tem movimento econômico no verão. Aí quando começa o verão, que vai ter cliente, vai ter turista, aí aparece um tubarão. E aí o prefeito, que está preocupado com a cidade, não quer que ninguém saiba que tem o tubarão. Aí tem o delegado de polícia, que era o Roy Schneider, né? Roy Schneider, isso. Que acha que tem que fechar a cidade, que tem que impedir, fechar as praias. E ele vai pedir ajuda lá para um sujeito que é o Richard Dreyfuss, que é um tubarólogo. Né, tubarólogo. E esses dois aí começam então
O tubarão começa a comer os banhistas, e não é isso, o prefeito fica tentando, não é essa a história do tubarão? É a mesma história, o tubarão veio dessa história aqui. Nunca tem coisa nova, na verdade, você sempre tem apenas repetições das histórias velhas. O que fez o Peter Benchley, que é o autor do Tubarão? Ele leu essa história aqui e falou, opa, como é que eu conto isso de novo? Você podia fazer uma reportagem para você também, se você tiver talento literário. Mas as histórias são todas contadas. O que é preciso que você saiba é o seguinte: todo o conjunto das histórias que a humanidade já contou, elas pertencem digamos assim, a umas 70, 80 famílias diferentes. Se você entrar numa locadora e ver todos os filmes que estão lá, se você fizer esse exercício, no final você vai poder classificar todos os filmes em 60 ou 70 ou 80 famílias de histórias. Por exemplo, tem a família, essa aqui, que tem que fechar ou não fechar um lugar, porque afinal se fechar tem um problema, se não fechar tem outro. Aí tem a família do sujeito que tem uma peça de teatro, ou tal, quer fazer um filme e ninguém dá dinheiro para ele fica lá lutando para conseguir aquele dinheiro a vida inteira. Aí tem a família do sujeito que andava lá de esqui, aí cai, quebra a cabeça e fica paraplégico, mas mesmo assim ele se esforça. Repararam que essa história do sujeito que consegue daí jogar dominó, mesmo que ele está tetraplégico, né? Então, né, essa história tem milhares de filmes que foram feitos em torno disso. Por quê? Porque no fundo, os esquemas narrativos humanos são muito limitados. Você tem uma limitação de esquemas narrativos. Quando alguém consegue um esquema narrativo novo, não é? Quando é difícil, mas consegue. Esse sujeito que consegue vira um clássico. Um clássico quase sempre é definido não pela sua idade, mas pelo fato de que ele é a primeira obra que produz aquele, né, que viabiliza aquele determinado esquema narrativo. Daqui, por exemplo, nasceu o Tubarão. Você tem uma pergunta? Não, pode... Não se reprima. Então, vai lá. Tem a cidade lá de Marilena. Marilena. E é uma cidade que está tudo bem assim. Tem tudo meio cheio de casa. Por causa do rio. Por causa das águas. Então, vamos fazer uma analogia aqui com as águas. Só que vezes de quando assim, tem uma barragem ali muito grande, né? E lá para os cientistas dizem que ela está rachando, né? Mas é ficção, né? Sei. Não, vou dizer assim que não é história, né? Esse esquema aí, esse esquema aí da... Tem a cidade lá, né? Depois tem a barragem lá, que é Porto Primavera, que descobre que vai um problema lá de... E é uma coisa factual, pode haver, às vezes, né? Tem que esvaziar o lago, né? Mas aí essa questão também da... Então, quer dizer... roupagem nova, né? Isso, então, dessa história aqui, podem advir inúmeras outras possibilidades, né? Tanto é que há um autor chamado Northrop Frye, um crítico literário, que diz o seguinte, que todos os esquemas narrativos humanos, estão todos na Bíblia. Na Bíblia estão todas as histórias, as proto-histórias, quer dizer, as histórias que deram origem às outras histórias modernas. Estão todas na Bíblia. Todas lá. E que não há nenhum esquema narrativo novo a inventar. Tá? No livro que conta essa história, chama-se o Código da Bíblia. O Código dos Códigos. O Código dos Códigos. É o livro que conta isso. Cuidado, porque esse Código da Bíblia é um livro picareta que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não é para comprar o Código da Bíblia. É para comprar o Código dos Códigos. Por favor, não confunda os dois livros. Mas lá foi comprada pelo americano, né? Eles não são desses, né? O negócio é verde. É verdade. Continuamos. Vamos lá. A Petra diz: que balneário, pai? A senhora Stockman ao mesmo tempo. Nossos banhos. Mas, doutor, é incrível. O balneário todo nada mais é do que um sepulcro envenenado, garanto-lhes.
perigosíssimo para a saúde pública. Todas as imundícies do Vale dos Moinhos e dos Curtumes infectam a água da canalização que vai ao reservatório de águas, e esse maldito lixo envenena as águas e vai até a praia. Até o local de banhos? Exatamente. Como na temporada anterior haviam sido constatados muitos casos de tifo e de febre gástrica, o Dr. Stockman havia mandado amostras para análise na universidade e eram os laudos que haviam acabado de chegar pelo correio. O médico propõe tomar várias medidas para salvar o balneário. Como mudar toda a canalização. O cientista manda a criada entregar ao prefeito um relatório já pronto, à espera daquela confirmação. Já tinha um relatório que ele tinha feito com essa desconfiança, mas ele não havia divulgado ainda porque ele precisava da confirmação laboratorial que havia acabado de chegar pelo correio. Então agora ele pode afirmar ao prefeito que tem que tomar uma medida de fechar o balneário, enquanto não forem realizadas lá as reformas, os consertos necessários. Hofstad pede para publicar nota na Voz do Povo. É muito importante, de fato, que o público seja informado o quanto antes. Todos se confraternizam pela descoberta e brindam. Petra erguendo o copo. A sua saúde, pai. A sua saúde, doutor. A sua saúde. Hofstad chocando o copo do doutor. Felicidade e longa vida, doutor. Obrigado, meus amigos, obrigado. Estou muito satisfeito. É uma bênção poder prestar um serviço à minha cidade que eu tanto amo e aos nossos concidadãos. Catarina pega Catarina pela cintura e a faz girar. Ela grita e resiste. Risos, aplausos e aclamações. Eilif e Morten põem a cabeça pela porta entreaberta. Esses dois são os dois meninos, filhos do Dr. Stockman e da Catarina Stockman. Ele ficou contente de ter descoberto isso, o Dr. Stockman? Contentíssimo. Ficou muito contente. Ele está esfuziante. Ele tinha escrito algo antes que dizia que tudo poderia ser. Ele desconfiou que havia algum problema, aí ele começou a estudar o assunto, e aí fez um relatório e mandou amostras da água para um laboratório em outro lugar, à espera de uma confirmação laboratorial. Depois que chegou a confirmação laboratorial agora, nesse minuto, ali a 15 minutos antes, ele então ficou convencido de que ele estava certo e que as águas lá da estação estavam contaminadas com micro-organismos patológicos, e agora então ele pode mandar o relatório que já está pronto, esperando apenas a confirmação, por prudência científica, para o seu irmão Peter, porque ele imagina, Thomas, que essa seja uma grande descoberta, porque afinal de contas ninguém mais vai ficar doente ali naquele balneário. Portanto, na visão que ele tem do assunto, essa é uma notícia maravilhosa. O problema é saber se o irmão dele, Peter Stockman, também acha que a notícia é maravilhosa. Pode ser que não ache, né? Esse é o problema central, não é? Ele ingenuamente acredita que fez um serviço público, que fez uma obra de grande importância. Entenderam o que aconteceu até agora? Uhum. Muito bem, continuamos. Segundo ato. No dia seguinte, o prefeito manda mensagem a seu irmão comunicando-lhe vir visitá-lo ao meio-dia. O Dr. Stockman imagina que o prefeito deveria estar morrendo de inveja por ter sido eu e não ele o autor da descoberta. Chega Morten Kiel, padrasto de Catarina, e colocando a cabeça pela abertura da porta com um ar malicioso, interroga. Digam-me, é verdade? O velho quer saber daquele negócio de águas insalubres que sua neta Petra lhe havia contado. Esse Morten Kiel é padrasto da Catarina, portanto, sogro do Dr. Thomas. Não é? E tem um nome muito original, né? Morten Kiel, tem morte dos dois lados. Morten, que é a raiz latina de morte, né? E Kiel, que é a raiz germânica de matar. Portanto, ele tem um nome perigoso, tanto como nome e sobrenome, né? Esse Morten Kiel. Né? Mata dos dois lados, morre dos dois lados. Dr. Stockman, sem dúvida. Sente-se, meu sogro, vamos conversar. Ele oferece o sofá. Não acha que isso é uma verdadeira sorte para a cidade?
O Morten, abafando o riso. Uma sorte para a cidade? Sim, uma sorte que eu tenha descoberto a coisa a tempo. Sim. Mas, francamente, eu nunca teria julgado você capaz de pregar uma peça desta ordem ao seu próprio irmão. Mas, meu pai... Morten, com as mãos e o queixo apoiados no castão da bengala, pisca os olhos maliciosamente e olha o doutor. Vamos ver. Como é esse negócio? Entrou um bicho no encanamento da água, não é? Sim, um micróbio. Petra me disse que entraram alguns desses bichos, uma porção. Exatamente, centenas de milhares. Que ninguém pode ver, não é verdade? Não é possível vê-los. Morten, com um risinho. Diabos, essa é muito boa. O que quer dizer com isso? Você não imagina que o prefeito vai engolir uma história como essa, não é? Então, o Morten, que é um sujeito com um pouco mais de experiência, com menos ingenuidade do que o Thomas, do que o seu genro, o Thomas, né, já prevê para o Thomas que o prefeito não vai gostar nada daquela notícia. Não, o prefeito não sabe porque ele foi embora, ficou chateado, porque o Thomas não quis contar para ele o que estava querendo dizer. O prefeito disse assim, o Thomas falou assim, olha, eu não posso falar ainda, porque eu tenho que esperar chegar aí ainda alguma coisa, lembra? Daí o prefeito fica aborrecido e vai embora. Depois que ele sai, ele fala assim para a mulher, o prefeito não pode exigir que eu apresse antecipe os meus estudos. Então o prefeito não sabe o prefeito sabe que tem alguma coisa errada, porque o prefeito foi avisado de que ele não publicaria mais o artigo elogiando as águas, mas ele não sabe o que é. Não é? Aí naquela noite depois que chega a informação, o Thomas manda para o irmão o relatório naquela mesma noite, quer dizer que no dia seguinte, quando o prefeito mandou aquele recado pedindo uma reunião ao meio-dia, se não me engano, o prefeito já sabe qual é o relatório, ou seja, já sabe o que aconteceu. Mas antes de ele falar com o irmão, o Morten Kiel, que é o seu sogro, aparece lá e já o adverte de que é muito improvável que o prefeito goste da notícia. Está claro, né? Muito bem. Continuamos. Morten Kiel anota. É dono de um curtume e pai adotivo de Catarina Stockman. Ele é, portanto, um dos autores da contaminação. Uma das origens da contaminação. Morten Kiel incentiva seu genro a continuar a pregar boas peças, prometendo dar 100 coroas aos pobres, se o médico conseguisse embarcar todos na canoa. Chega Hovstad e Kiel, que de saída, ironicamente pergunta-lhe se ele também estaria na conspiração. Começa a conversa entre Hovstad e o médico. Esse Hovstad, né, deve ter como se vê, deve ser de et, né, como em alemão, assim, Hovstad. Tá bom. Esse Hovstad aí, ele é o jornalista, né, o editor do jornal, Voz do Povo. Muito bem. O Hovstad diz, e daí? Bem, o senhor, como médico e cientista, só vê essa questão das águas sob o ponto de vista científico e médico. Mas o senhor já pensou nas graves consequências que isso pode trazer à nossa cidade? Que quer dizer? Vejamos, meu caro, sentemo-nos. Não, ali, no sofá. Hovstad senta-se no sofá. O doutor se acomoda na poltrona do outro lado da mesa. Vamos, continue. O senhor ontem nos afirmou que essa água estragada provinha de imundícies que existem no subsolo, não é mesmo? Sim, seguramente. Isso vem lá daquele pântano empestado pelos curtumes do Vale dos Moinhos. Pois bem, doutor, vai me desculpar, mas não é essa a minha opinião. A infecção vem de outro lugar. Conheço outro pântano. Outro pântano? Onde? Falo do pântano onde está apodrecendo toda a nossa cidade. Vejamos, meu caro senhor Hovstad, o que quer dizer com isso? Todos os negócios da cidade passaram pouco a pouco para as mãos de um bando de políticos, altos funcionários do governo. Está falando do Peter Stockman, né? Está falando, portanto, o que ele está falando o jornalista? O jornalista está
encontrando maneiras de aproveitar aquela situação sanitária, digamos assim, para fins políticos. Não é? Coisa que o Stockman jamais consideraria, porque o Stockman não tem natureza política, então ele não pensaria em nada disso. Mas o jornalista, que está pensando politicamente, está tentando fazer o doutor perceber que poder enorme, que potência política enorme há naquela notícia. Ele quer usar um motivo sério para tratar numa outra esfera, na esfera política. É assim, o Hofstad quer aproveitar essa história do balneário contaminado para derrubar o Peter Stockman. Fazer uma campanha no jornal contra ele, já que ele, além de ser prefeito, é presidente do balneário. E, com isso, o Peter Stockman iria cair em desgraça, que é o que ele quer. Porque, certamente, ele deve ter um problema político, deve ser do grupo político oposto ao do Peter Stockman. Isso é uma coisa que não tem mais no mundo, né? Isso nunca mais aconteceu no mundo. Não. Isso é um negócio que acabou nessa época. Poucas pessoas ouviram falar disso na vida. Né? Essa história do jornal mancomunado com o prefeito ou contra o prefeito, nunca ninguém viu falar, né? Não tem. É o quê? As novelas da Globo. Pois é. Tá certo. A vida real tem mais. Tá, continuamos, vamos lá. O Dr. Stockman diz: não são somente políticos e funcionários públicos. Mas dá no mesmo, pois quem não é funcionário público ou político é amigo ou partidário de funcionário. São esses ricos que ostentam nomes tradicionais, os mesmos que nos governam. Sim, mas há entre eles pessoas de valor, gente competente. Gente competente. A prova disso é que puseram as canalizações no lugar errado. Sim, concordo que aí cometeram um grave erro, mas ainda podemos remediar o mal. E o senhor acha que isso vai ser fácil? Bem ou mal, fácil ou não, tem de ser feito. Vocês gostam da atitude do Dr. Stockman? Sim. Ele denunciou o problema, ele está apresentando o problema, ele tem uma espécie de condescendência e tolerância para quem está envolvido no erro, porque houve um erro de canalizações, da localização da canalização, e ele está querendo resolver o problema da água, né? Portanto, não é uma pessoa que nos inspira uma certa simpatia, o Dr. Stockman? Sem dúvida, né? Não há dúvida nenhuma que é uma pessoa, assim, digamos, simpática. É o quê? Realista. Idealista. Stockman é o homem do estoque. Stockman mas Stockman no sentido, esses nomes com man, que são nomes germânicos, sempre estão associados a profissões. Todos esses man é sempre profissão, como por exemplo Schneiderman. Schneiderman, filho do Schneider, que é Schneider alfaiate. Schumacher é sapateiro. Então, quando tem man no final, é o homem do sapato. E assim por diante. Então, esses nomes man, eles têm todos uma conotação profissional. Não parece ter grande importância agora. Hofstad declara ter a intenção de fazer uma grande cobertura desse assunto, porque quando havia tomado a direção da Voz do Povo, foi com a ideia de acabar com essa camarilha de velhos aproveitadores que dominam o poder. Portanto, o Hofstad declara-se político, declara que o jornal tem uma missão política e que a missão política do jornal é derrubar o atual grupo governante da cidade, que faz parte do irmão do Thomas, o Peter Stockman. Não é? É isso, né? Quer dizer, o Hoffman faz aí uma declaração de vocação de interesse político. Continuamos. Hofstad explica que é de origem humilde, o que lhe permitiu compreender claramente as camadas populares, as chamadas classes inferiores. Hofstad:
E parece-me que um jornalista não poderia deixar de escapar uma oportunidade como essa para trabalhar pela emancipação da massa dos humildes, dos oprimidos. Sei perfeitamente que os poderosos dirão que isso é uma insurreição ou coisa que o valha, mas digam o que quiserem, não importa, tenham a consciência tranquila. Meu Deus, vocês o que vocês acham? Pelo amor de Deus. Vocês acreditaram nisso? Não, sério? Vocês acham que foi sincero esse jornalista Hofstad? Não é? Toda vez que você quer legitimar uma determinada má intenção que você tem, você não procura dar a essa má intenção uma aparência legítima? Não é? Então você não está perseguindo fulano porque você não gosta dele, mas porque você está tentando manter vivos os valores cristãos. Você não está perseguindo uma pessoa lá porque você quer ficar com o cargo dela, mas porque você está defendendo a moralidade na administração pública. Ele não é um oportunista, esse Hofstad? Tem toda a cara, né? Nos dá a cara. Nós temos a mesma impressão sobre o Dr. Stockman disso? Não. Não temos. Primeiro porque o jornal não tem nada aí que os poderosos vão tentar e ter que descoberto. Quer dizer, ele já sabe que ele é esperto como os poderosos. Ele já sabe que aquele relatório é uma espécie de míssil que ele pode atirar contra o governo. Porque o governante não só é, digamos, o governante, como também é o presidente do balneário. Logo ele vai poder dizer no jornal que aquele balneário é uma conspiração para retirar dinheiro, né, às custas da saúde das nossas crianças. Que aquilo lá é uma maneira de trocar, né, de vender nossas crianças aos seus sonhos de lucro fácil. Não é? Então, o que acontece? Então, nesse momento, nós temos uma primeira situação do assunto do livro, que é o fato de que essa verdade, o que o Dr. Stockman descobriu não foi uma coisa verdadeira, não é uma informação nova que é a verdade. Essa verdade, se para o Dr. Stockman parece valer por si mesma, não é? Para esse jornalista, ela só tem valor na medida em que ela serve como arma contra um inimigo político. Porque se o irmão do Hofstad fosse o prefeito e fosse amigo do Hofstad, ele teria o mesmo ímpeto e o mesmo interesse em denunciar o tal do escândalo do balneário? Não teria. Não é? Muito bem. Então temos a primeira confrontação, digamos, entre duas maneiras diferentes de olhar para esse assunto chamado verdade. Tá? Continuamos. Do balneário. Eles são sócios do balneário. Alguns são sócios do balneário. Ok? Continuamos. Vamos lá. As palavras que o autor coloca aqui para o Hofstad aqui, por isso que tanto equívoco, é o que o pessoal gosta, né, assim, para fazer, né, esse pessoal que faz teatro popular, essas coisas assim, é o que eles querem. O que estabelece, né, o que caracteriza uma coisa chamada literatura panfletária. O que é literatura panfletária? A literatura panfletária é quando você simplifica as personagens a tal ponto que um é totalmente mal, o outro é totalmente bom. É isso que se chama de maniqueísmo. Tá? Então tem um homem que é mal mesmo, aí outro é bom, mas é bom mesmo. Não há personagens de natureza complexa. O problema é que na vida real há sempre uma complexidade envolvendo todo mundo. Todas as pessoas têm componentes opostos, contraditórios. Logo, uma literatura panfletária não é verdadeiramente literatura. Ela é uma peça de interesse político, que você faz apenas um instrumento de denegrir o outro lado. Não é o que se faz no debate político. No debate político, você simplifica as coisas demasiadamente, tenta demonizar o adversário e tenta angelizar você mesmo, o teu lado. Portanto, quando você encontra um livro em que as coisas são assim, é preciso tomar um pouquinho de cuidado para você não se deixar enganar, porque a literatura verdadeira, a grande literatura, ela sempre lida com personalidades complexas e não com personalidades simplificadas. Compreenderam isso? Mas eu não estou dizendo também aqui
que o Ibsen é um escritor panfletário. Pois justamente porque ele não é o que ele parece, é que a gente precisa prestar atenção em coisas além disso, para não acharmos que o Ibsen... Porque, veja, até mesmo alguém, digamos, um crítico literário é capaz de chegar a essa conclusão errada. Por isso é que nós temos que prestar atenção, porque há alguma coisa além do que as aparências revelam. Tá certo? Vamos lá. Chega o impressor Aslaksen para aderir à causa, que havia ouvido pela boca de Billing, e sugere organizar uma manifestação para resistir à reação dos que estão no poder. O impressor Aslaksen é, portanto, alguém que trabalha lá junto do jornal, é alguém que tem uma gráfica. Nós vamos depois descobrir que ele não é bem um funcionário do jornal. Ele tem uma gráfica que é a sociedade, tem lá uma parceria com o jornal, né? Ele que imprime o jornal na gráfica dele. Portanto, é um homem com alguma independência. Mas ele, porque vive lá no jornal, afinal, ele faz o jornal, né, fisicamente, ele já sabe da tal da denúncia e vem aqui promover uma pressão popular contra os donos do poder locais. Portanto, esse Aslaksen é também alguém que está, digamos, à esquerda, né, que está à esquerda do governo local, que é da oposição. Ah, continuamos. O Lula 20 anos atrás. Como? O Lula 20 anos atrás. Poderia dizer assim. Dr. Stockmann se surpreende. Só não entendo por que são necessárias tantas precauções para uma coisa tão simples. Aslaksen, na qualidade de presidente da Associação de Pequenos Proprietários de Imóveis e agente da Sociedade da Moderação, anota grupos de pessoas interessadas em lutar contra o alcoolismo e outros vícios. Propõe escrever um manifesto para agradecer ao Dr. Stockmann por ter zelado pelos interesses públicos. Compreendendo que o assunto está virando política? Uhum. Tá, continuamos. É muita gentileza sua, Sr. Aslaksen, mas não posso acreditar que sejam necessários tantos preparativos para uma coisa que deveria andar naturalmente por si só. Depois que Aslaksen parte, Hofstad diz ao médico que o impressor é um dos que chapinham no pântano, apesar de ser muito boa pessoa. Quando o médico enfatiza as boas intenções de Aslaksen, o jornalista retruca que há coisas mais importantes do que ser um homem bem intencionado, ser um homem resoluto e senhor de si mesmo. É muito demagogo esse editor, né? Não é isso? Seja como for, o Dr. Stockmann não entende o que está acontecendo. Ele não entende que está virando política. Entenderam que ele não entende que está virando política? Ele não tem a menor sensibilidade para isso. Ele fica achando, pô, mas que coisa estranha. Que conversa essa de passeata? Você só tem que ir lá e mudar lá a tubulação. Não tem problema nenhum, é só fazer isso. No entanto, o problema não é mais apenas um problema técnico, agora já virou problema político. Continuamos. O Dr. Stockmann, o senhor tem toda a razão. Por isso faço questão de aproveitar esta oportunidade para ver se finalmente posso estimular os homens de boa vontade. Precisamos extirpar desta cidade o culto da autoridade. É preciso que o erro imperdoável cometido nesse assunto das águas seja um facho de luz para todos os eleitores. Novamente ele está dizendo assim, eu quero derrubar o governo. Mas eu não posso dizer isso, então eu tenho que dizer que eu quero extirpar a desonestidade, extirpar aquilo. Ele está apenas fazendo um discurso legitimador da sua intenção política em última análise. Apesar de lisonjeado, o Dr. Stockmann acha aqueles apoios dispensáveis, porque vê atrás de si a maioria dos cidadãos, a opinião pública. Hofstad parte com a promessa de o médico liberar a publicação após a visita do prefeito. Chega o prefeito e começa uma discussão. Como sempre, você utiliza no seu relatório palavras violentas e exageradas. Entre outras coisas, você diz que estamos envenenando os nossos hóspedes. Mas é a pura verdade, Peter. Pense um pouco. Água envenenada e, portanto, imprópria para beber e imprópria para o banho. É isso que estamos oferecendo a pobres doentes e veranistas que vêm aqui.
Essas pessoas que confiam em nós e nos pagam um bom dinheiro para recuperar a saúde. E finalmente você chega à brilhante conclusão de que devemos construir um esgoto para as supostas imundícies do Vale dos Moinhos e reinstalar de outro lado todo o sistema de canalização das águas. Você conhece outro meio? Eu não. Hoje pela manhã fiz uma visita a um engenheiro municipal e, como quem não quer nada, falei da hipótese de no futuro fazermos algumas reformas nas canalizações. No futuro? Ele riu, naturalmente, das minhas palavras. Você já imaginou o que poderiam custar essas mudanças? Feito o orçamento, as despesas se elevariam mais ou menos a algumas centenas de milhares de coroas. Que é a moeda sueca. Nessa época, não esquecer que a Noruega está sob domínio econômico político da Suécia. Tão caro assim, e o pior é que o trabalho levaria pelo menos 2 anos. Desculpe. 2 anos? Tanto tempo? No mínimo. E o que viria a ser da estação balneária e da cidade durante esse tempo? Sim, porque seríamos obrigados a fechar o balneário. Você pensa que alguém viria até aqui sabendo que nossas águas estão contaminadas? Mas elas estão, Peter. É Peter? Porque é que nos países germânicos você fala Peter. Peter. Agora com essa mania, com essa invasão do inglês, todo mundo fica falando Peter. É como o negócio lá do Schumacher. O Schumacher chama-se Michael Schumacher. Por que razão nesse mundo é que devo chamar um cara que é alemão de Michael? Será que você quer chamar de um outro nome que não seja Michael? Chame de Miguel. Miguel Schumacher chegou em segundo lugar. Entenderam o problema? Por que razão nesse mundo é que eu deveria chamar um sujeito que chama Michael, que é o nome alemão, de Michael? Ele não é americano, não é inglês, não tem nada a ver com isso. Se eu quero mudar o nome de Michael, que é o nome original, para outro nome qualquer, então eu chamo o sujeito de Miguel, porque pelo menos estaremos falando em português. Entenderam? Com o Peter é a mesma coisa. Certamente ninguém fala Peter na Noruega, porque a pronúncia germânica daquela lá de lá é aberta, Peter. Então por que a gente vai chamar o Peter Stockman de Peter, se ele não é americano nem inglês? Apenas porque a gente está aí, né, hipnotizado pela pronúncia americana, porque a gente liga a televisão e tem alguém falando Peter. Compreendendo o problema aqui? Né? Então, Peter eu acho que é mais legítimo. Ou então chamar de Pedro Stockman. Não tem nenhum problema com isso. Eu só não botei Pedro porque, como no original está Peter, então fica chato você ficar trocando, botando de um jeito no texto e do outro na citação. Né? Mas elas estão, Peter. E tudo isso justamente no momento em que a nossa estação balneária começa a ficar conhecida em todo o país. Já passou pela sua cabeça que as localidades vizinhas também podem fazer as suas estações balneárias? Não acha que, tão logo se divulgue essas barbaridades, elas usarão de todos os recursos para atrair os nossos veranistas? Não tenha dúvidas. Nada mais nos restaria fazer senão fechar este estabelecimento que nos custou tão caro. E desse modo você terá arruinado a sua cidade natal. Você não acha que esse prefeito tem alguma razão no seu ponto de vista? O que você acha? O prefeito está querendo fazer o quê? Querendo salvar o balneário, né? Ele tem interesses no balneário? Tem, ele é sócio. Mas também o balneário tem um interesse social alto, porque o balneário fornece lá emprego, né, para o comércio, para as pessoas que irão receber esses turistas, não é? E o prefeito então está fazendo o Peter, o Thomas, né, que é o irmão dele, entender, né, o médico, que aquela decisão não é uma decisão meramente técnica. Na vida real, da vida humana, nunca nenhuma decisão é meramente técnica. É preciso se dizer a bem da verdade. Não é? Eu também não estou aqui tomando o lado do Peter Stockman, do prefeito. Estou apenas ajudando vocês a entenderem
que há um certo mérito naquele ponto de vista, que não é um ponto de vista totalmente deslocado e solto no ar, é um certo mérito. Tem alguma coisa a se considerar também do ponto de vista do prefeito. Não estou do lado do prefeito, mas gostaria que ele não fosse, que vocês não saíssem inchando o prefeito, conforme o desejo do Ibsen. Eu gostaria que vocês inchassem o prefeito sistematicamente a partir de agora, por ser apenas um sujeito cínico que está interessado apenas no dinheiro dele mesmo, porque ele é sócio, então está pensando só nele, às custas das doenças que as pessoas terão por frequentar o balneário. Também não gostaria que vocês esquecessem que nunca se considerou até agora a possibilidade de você fazer alguma fórmula mista, alguma forma com alguma limitação, para produzir aquelas modificações ao longo de um prazo, digamos, menor, enfim, não sei. É preciso, então, entanto, não desmerecer a opinião do prefeito sistematicamente. Vamos em frente? Vamos lá. O prefeito quer que seu irmão minimize as conclusões do seu relatório, dizendo que a direção do balneário iria examinar as ponderações no devido tempo, visando aperfeiçoar o sistema. Dr. Stockman diz que não participaria de uma farsa como aquela. Isso seria uma farsa, uma fraude, uma mentira, um verdadeiro crime contra o povo, contra a sociedade. O prefeito não quer que haja divulgação do assunto, mas quando fica sabendo que o assunto já vazara para a voz do povo, ameaça. A voz do povo é inimiga dele, Claramente ficou claro que o jornal é inimigo do prefeito. O prefeito, depois de uma pausa: realmente, Thomas, você é um imprudente. Não lhe ocorreu que tudo isso pode trazer graves consequências para você? Para mim? Sim, para você e sua família. O que você quer dizer com isso? Sempre agi como um bom irmão, não é? E eu sou muito grato. Ele dá um emprego de médico para o irmão dele. E agora o prefeito nos faz, de fato, ficar com raiva dele. Porque ele está acabando de fazer uma chantagem contra o próprio irmão, sugerindo que ele pode perder o emprego. Não é isso? Não é a chantagem que ele está fazendo? Muito bem, tá. Sim, Thomas. Finalmente chegou o momento de falar-lhe com toda a franqueza. Como eu conheço o seu caráter irracível, nunca me atrevi a ser franco e direto com você. Mas agora devo lhe dizer a verdade, toda a verdade. Você não calcula o mal que causa a si mesmo com seu gênio impetuoso. Você está sempre se queixando das autoridades, do governo, chegando mesmo a insultar a todos. Você só sabe se lamentar, dizer que foi posto à margem, perseguido. O que você esperava, afinal, depois de tudo o que tem feito? Bom, quer dizer que tem um gênio impetuoso? Sim, Thomas, você é um homem difícil de se aguentar. Já comprovei isso. Não tem consideração por coisa alguma. Parece esquecer que é a mim que você deve o posto de médico do balneário. Olha a chantagem explícita, Muito bem. Para não executar a vaga ameaça, o prefeito exige do Dr. Thomas um desmentido público. Você pode dizer que, depois de conhecer o resultado de novas análises, chegou à conclusão de que o caso não é tão grave como havia julgado. O prefeito insiste em que o médico funcionário da estação balneária não pode ter opiniões diferentes de seus superiores e que não se tratava de uma questão científica, mas de uma questão ao mesmo tempo técnica e econômica. O médico retruca dizendo que se considerava absolutamente livre para ter qualquer opinião sobre todas as questões do mundo. E se eu me recusar a obedecer? Nesse caso, nós mesmos publicaremos uma declaração com o objetivo de tranquilizar o público. Está muito bem, mas eu, então, escreverei contra vocês. Sustentarei o que disse. Provarei que tenho razão e que vocês estão errados. O que vocês vão fazer? Aí, então, não poderia evitar que você seja demitido. O quê? O pai demitido? Ah, Petra, né? O pai demitido? Demitido.
Sim, demitido do posto de médico da estação balneária e afastado de toda a participação nos negócios do balneário. Vocês fariam isso? Você está se metendo num jogo perigoso. A Petra: meu tio, isso é uma forma revoltante de tratar um homem como meu pai. A senhora Stockman: Petra, cala a boca. O prefeito, olhando Petra: olha só, a filha já começa também a ter opiniões subversivas. Claro, não podia deixar de ser assim. Para a senhora Stockman: cunhada, você, que parece ser a pessoa mais sensata da casa, devia usar de sua influência sobre seu marido e fazer-lhe compreender as consequências que tudo isso pode trazer a ele e a sua família. Depois que Peter Stockman sai, a família debate o que fazer. Catarina Stockman fraqueja. Mas, meu querido Thomas, teu irmão tem poder na cidade, você nada pode fazer. Sim, mas tenho a verdade ao meu lado. Oh, a verdade! De que serve ela se você não tem o poder? Mãe, como você pode falar assim? Quer dizer que, num estado livre, não adianta nada ter a verdade ao seu lado? E, além disso, estão comigo a imprensa liberal e a maioria dos cidadãos. Isso sim é que é o poder. Ou então não entendo mais nada. Imprensa liberal aí, imprensa de oposição, tá? Isso significa liberal, oposição. Senhor Stockman: meu Deus, Thomas, você não está pensando em quê? Em abrir uma guerra contra teu próprio irmão? E o que você quer que eu faça? Só me resta combater pela justiça e pela verdade. Isso mesmo, mamãe, o que você quer que ele faça? Mas isso não adianta nada. Se eles não querem fazer as reformas que você recomendou, você não pode obrigá-los. Você verá, Catarina, espere e verá como consigo. Isso tudo só servirá para que você seja demitido. Pois bem, pelo menos terei cumprido meu dever para com a população, para com a sociedade, eu, a quem chamam de inimigo do povo. E sua família, Thomas? E nós? É seu dever também ir contra os seus? Oh, mãe, não pense somente em nós. Para você é fácil falar, Petra. Você é jovem, em último caso você pode se manter. Mas e as crianças, Thomas? E nós? Ora essa, você perdeu a razão, Catarina. Admitindo que eu fosse bastante covarde para cair de joelhos aos pés de Peter e de sua forja, você acha que depois disso eu poderia ter um momento de felicidade durante a minha vida? Chegam os meninos Elif e Morten com os livros escolares sob os braços. Thomas Stockman olha para eles e sai dizendo: quero ter o direito de olhar meus filhos de frente e de cabeça erguida quando eles forem homens. E então? E agora? Quem é que está do lado do Dr. Stockman? Levante a mão. Quem está do lado do Dr. Stockman? Quem é que está do lado do Dr. Stockman? Quem está do lado do prefeito? Espertalhão. Eu não vou somar, porque a soma nunca bate direito o número de presentes, por alguma razão estranhíssima. Sempre a soma dessas votações nunca combina com a quantidade, com o colégio eleitoral. Tem um problema sério, não é? Bom, mas vocês compreendem que o Ibsen, diabolicamente, sendo um escritor incrível que é, nos colocou então frente a um problema moral extraordinariamente grande. O Dr. Stockman quer continuar o seu processo de acusação, e o prefeito quer que ele pare, porque aquela acusação iria redundar num desastre econômico na cidadezinha. O delegado de polícia lá do Tubarão, tentando convencer o prefeito a fechar as praias, e o prefeito dizendo que ou ganha dinheiro no verão ou não ganha dinheiro no resto do ano, então não pode fazer isso. Não é? A diferença aqui é que o prefeito também é sócio do negócio, quer dizer, aqui há um complicador a mais. E aí o prefeito usa todo o potencial que ele tem de chantagear o irmão, dizendo que ele vai demitir o irmão, caso o irmão continue insistindo naquilo.
como ele parece não ser sensível à ameaça, e o prefeito espertamente convence a cunhada a entrar nessa história, e a cunhada, que é a mulher do Stockman, faz o quê? Faz aí esse discurso dizendo para o seu marido, que é o Thomas Stockman, que aquela briga pode parecer muito bonita quixotescamente, mas ela irá produzir um desastre para aquela família. E parece que os argumentos da senhora Stockman não deixam de ter algum mérito também. Vocês compreendem que essa é uma decisão difícil que ele tem que tomar agora? Porque essa é uma decisão moral. E qual é a diferença entre as decisões morais e as outras? As decisões normais, elas são fáceis porque elas são instantâneas. Por exemplo, para você decidir entre hoje à noite comer pizza ou comer filé Chateaubriand, é uma decisão instantânea que depende só da sua predisposição para isso ou aquele prato. Não há nenhuma diferença, nenhuma dificuldade nisso. Não é? Não é mesmo? Você pode escolher qualquer uma das duas coisas. Agora, quando você tem que escolher isso, se você continua ou não continua, essa decisão é muito difícil, porque ela envolve a passagem do tempo. Ou seja, só é o tempo que irá contar para você se você tomou a decisão certa ou a decisão errada. Mas enquanto o Dr. Stockman agora pensa sobre o que é que vai fazer, nós vamos tomando café e voltamos daqui a 15 minutos, né, para continuarmos a nossa leitura. Vamos lá. Então, acabou essa história? Muito interessante, Munir.